Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Evoluir. E hoje a gente está com um tema aqui sensacional que é sobre adversidade. A gente está aqui com o amigo Igor Luiz, André Kodama, Lucas Kodama e eu, Felipe Calassa. E é o seguinte, queria começar esse podcast aqui perguntando para vocês qual que é o conceito que vocês tinham antes de adversidade e o conceito que vocês têm hoje. Vamos começar pelo antes. Quando remitir a palavra adversidade, o que passava na mente de cada um de vocês? Olha, antes o conceito que eu tinha de adversidade era muito de tá acontecendo alguma coisa que está sendo conspirada contra mim. Quando acontecia a adversidade, parecia que era alguém que tava manipulando ali, tô fazendo tudo certo, tá acontecendo um trem errado, que loucura, né? E agora pra falar o depois também? Já pode falar, já emenda. E o depois não, eu consegui enxergar que muitas das adversidades que eu tinha era por minha culpa. Na verdade, a maioria, né? 99,999%. A outra porcentagem a gente não sabe. Não sabe o que aconteceu. Mas eu tento sempre enxergar agora por essa ótica de que tudo que acontece é porque eu fui responsável por aquilo, né? Por chegar nesse ponto. A adversidade, antes eu tinha muito aquela coisa de aquele problema que acontecia, né? E aí sempre vinha aquela pergunta na cabeça, né? Por que comigo? Por que tá acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa e tá acontecendo esse problema aqui comigo, né? Só acontece comigo. Só acontece comigo, Esses pensamentos eram muito comuns, assim, né? E hoje eu enxergo que realmente a maioria das adversidades nós mesmos que causamos, né? Basta parar para analisar algumas experiências e a gente consegue ver que você vai seguindo passo a passo ali, você vê que aquela adversidade foi causada por alguma ação sua, algum erro que você cometeu e que no futuro se transformou em uma adversidade. E muitas vezes eu sempre via a adversidade como algo ruim. Sim. E sempre. Você, é algo ruim que está acontecendo comigo. É realmente um problema. É um problema ali e isso é uma coisa ruim na minha vida. Mas Você não, assim, pode até ser alguma coisa ruim na primeira impressão, né? Mas e o que você consegue extrair de bom daquilo ali? Então, exatamente. Aí, com a evolução desse conceito, isso, né? Vocês já estão avançando. Calma. Desculpa. A evolução desse conceito, parece mas aí eu fui vendo que não era. Que nem todas as atividades eram coisas ruins na minha vida. Né? E um ponto legal que eu acho que é o seguinte, tô pensando aqui agora. Muitas vezes acontece uma adversidade e a gente não entende a causa dela porque a gente se remete a alguma coisa no passado recente. Então acontece alguma coisa ruim na nossa vida e a gente fala, por que comigo? O que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje? E dependendo de uma parada que você tá alimentando ali de maneiras indiretas há anos e aconteceu. A gente não sabe a herança de cada um também. Então esse é um ponto interessante. De uma forma geral mesmo, é o que vocês falaram, né? Eu enxergava sempre a adversidade como algo negativo, sempre como um problema. E sempre pensei que era por falta de planejamento também, né? Às vezes, não planejei o meu dia hoje, não sei o que eu vou fazer hoje, e daí vai acontecendo as coisas, né? Os problemas. Mas aí os conceitos vão mudando e a gente vai conversando, né? E hoje, o Diabo já trouxe esse aspecto. Hoje, qual é o conceito que a gente tem na universidade, que a gente pode experimentar? Uma coisa que eu sinto é que esse aspecto que o Diabo trouxe em relação à responsabilidade, então quando acontece uma adversidade, não é sempre que tem adversidade que acontece, bagunça a mente toda ali, a gente, meu Deus do céu, não é fácil, né? O que está acontecendo? Mas a maioria das vezes agora eu já consigo voltar e tentar procurar a causa daquela adversidade e não colocar a culpa em terceiros ali, né, de maneira externa. Porque tem esse aspecto também, uma coisa que eu vejo, que a oportunidade, a adversidade tem uma oportunidade que, se eu colocar a culpa em terceiro, não consigo extrair nada. Você não tem controle também. Não tenho controle, não consigo extrair nada. Se eu colocar a responsabilidade em mim, exatamente. Se eu coloco a responsabilidade em mim, dá para extrair algo. A adversidade pode gerar uma oportunidade. Pode gerar uma oportunidade. Exatamente. É o que eu tava falando da questão de ser uma coisa ruim, né?
Porque eu acho que de tudo você consegue extrair algo de bom. Exatamente. Então, se você consegue pegar a diversidade, voltar para si mesmo e falar assim, pô, velho, buscar a causa dessa diversidade, fazer essa investigação e descobrir a causa, você consegue se aperfeiçoar. Você consegue se melhorar para falar assim, pô, essa diversidade não vai acontecer mais comigo. Porque eu já passei por essa experiência, analisei e consegui ver por que ela aconteceu. E se eu não repetir, ela não vai acontecer mais. Então, É fato que a diversidade, às vezes, ela vai acontecer, né? A gente pode neutralizar tudo mais, mas às vezes é inevitável que vai acontecer. E aí o que vem é, assim, qual o pensamento que a gente vai ter para agir diante dessa adversidade, né? É porque muitas adversidades a gente não consegue achar a causa, né? Nem todos a gente vai achar Porque a causa. geralmente algumas algumas adversidades são adversidades real, tipo assim, que acontecem quando a gente menos espera, né? E às vezes a gente não tá esperando E o mesmo. contexto também, né? Quando acontece uma diversidade, que tempo que eu dediquei pra entender o porquê daquela curiosidade? E uma parada que A eu tava... diversidade, né? Por curiosidade. A diversidade. Uma coisa que eu tava pensando, assim, tentar trazer experiência. Eu lembrei de uma aqui agora. A importância de ter o preparo para algumas coisas, para quando a diversidade acontecer, não ser tão danosa assim. E, por exemplo, eu me recordo que eu tava indo trabalhar uma vez e tava com o carro, eu tava morando sozinho com o carro, e eu tava pagando o seguro do carro. E aí me veio o pensamento assim, pô, se eu bater o carro e acontecer alguma coisa, qual é o procedimento que eu devo fazer com o seguro? Eu ligo, tipo, como é que funciona? E eu fiquei com isso na minha cabeça. É a preparação. A preparação. E aí eu me recordo que eu pesquisei, precisava rápido, assim, questão de 15 minutos, o que eu teria que fazer? Ligar, tinha direito a reboque. Tipo assim, eu fiz o seguro, mas eu nem tinha noção como é que funcionava a parada. E aí passou, sei lá, uns 3, 4 meses, bati até no carro do amigo meu, tava chovendo lá, perto da Pedro II. E eu bati o carro, e depois desse pensamento, foi uma adversidade que aconteceu ali, mas eu tava com esse pensamento. Tipo, beleza, tava de noite, eu sabia que eu tinha que ligar, eu sabia como é que funcionava, que tinha um reboque. Então aconteceu a adversidade, teve aquele dano ali, mas já teve um preparo pra... Você sofre muito menos. Né? Você sofre muito menos. É porque se você não tivesse essa preparação, né, é fato que pode acontecer com qualquer um, né, essa questão de bater o carro. Se você não está preparado para aquilo, né, para como você vai agir, a forma como você vai reagir depois, o tempo que você vai gastar para ficar remoendo aquilo é muito maior do que os 15 minutos que você preparou ali antes, né? Então, É interessante que eu lembrei de uma experiência, não lembrei não, né? Foi ontem que aconteceu essa experiência, então acaba que não tem jeito, né? Ontem eu tava indo pra sua casa, de moto, aí eu virando a esquina, o pneu esvaziou, quase caí da moto. Aí eu falei, não, caramba, né? Aí fui e parei assim, falei, não. Aí já é uma diversidade, tava indo pra casa dele de noite, o posto tava fechado, borracharia perto não tinha. Aí eu já falei, nossa. Aí já vem, né? Aquela primeira coisa ali, vem aquela reação forte, né? Que você fala assim, você tem que trabalhar com tensão ali pra você não ficar nervoso. Mas você já sabe o conceito daquele pensamento, por que está acontecendo agora comigo? Eu tô aqui de noite, velho, indo trabalhar e tal, velho. Ver aquela coisa, né? Só que logo a gente busca fazer esse esforço mental, né? Fala, pô, velho, não. Acontece, já aconteceu, vamos... Qual que é a solução? Qual que é a solução? E já havia acontecido outras experiências do tipo, né? Já furou pneu algumas vezes na minha moto. Então, eu já passei por aquelas experiências. Então, já analisei Sabia como lidar. Já sabia como lidar. Foi muito mais tranquilo em relação ao estresse, a reação. Não tive tanta reação. Então, só que o ponto que eu queria trazer dessa experiência é que foi uma adversidade que eu poderia ter evitado. Né? Porque eu busquei na causa. Eu falei, pô, velho, por que o pneu... Porque, na verdade, eu nem sei se o pneu furou ainda, né? Nem levei borracheiro ainda. A moto tá lá em casa ainda. Levei de volta para casa e não deu para me levar lá hoje. Mas eu acho que o pneu não furou. Talvez tipo vazio. Eu acho que ele tava vazio e aí eu passei num buraco ou na curva ali e ele esvaziou. Como o pneu ele não é de câmara, ele é colado na roda. Então, se ele vai esvaziando, se ele esvaziou um pouquinho, ele descola um pouquinho da roda, ele sai o ar todo. E não foi um furinho que foi diminuindo o negócio foi do nada. Então, isso já tinha acontecido uma outra vez. Então, eu acho que é isso. Então, olha só que doido. Isso aconteceu porque eu não calibrei o pneu.
Eu fui desatento, eu nem lembro a última vez que eu calibrei o pneu. Tem uma experiência, que você também já sabe, da moto, da bateria da sua moto. Tem essa. Mas antes de você contar essa experiência, só pra gente Eu fechar. tenho várias com a moto. Fechar um ponto aqui, que é o seguinte, em relação ao. Pra gente passar pra frente e continuar com as experiências. Né? Qual é o conceito que a gente tem? Conceito. É difícil trazer, mas qual é o conceito que a gente tem? A gente trouxe algumas características do conceito de diversidade, mas o que é a diversidade? É um movimento, é um problema, o que é a diversidade? Essa pergunta não é fácil. Eu gosto Fala, Lucas. Você gosta das perguntas difíceis? Eu gosto daquele ensinamento. E eu tenho um ensinamento aqui que fala. Acho que é assim que você vai falar aí. Eu acho que são situações que acontecem principalmente para quem está despreparado das coisas da vida. Uhum. Assim, né? Não sabe o que esperar, não está esperando nada. E aí são situações que vêm para escancarar esse problema do cara inexperiente, do cara que está despreparado. É uma imagem que eu acabei de tentar Para mim, mas para mim são situações. Entendi. São situações. Eu também tentei fazer uma analogia aqui, obviamente de maneira muito simplória, mas é como se fosse num trânsito, tem as regras de trânsito ali, tem todas aquelas leis de trânsito, e a diversidade nada mais é Pra você se manter no caminho, né? pra você se manter no caminho. Então, muitas vezes você passa ali no radar 160, você vai ter uma multa, e a multa vai ser a diversidade. Então, obviamente, é a maneira simplória, porque é fácil enxergar isso no trânsito, quando acontece a diversidade, para analisar a causa tem 1 milhão de outras variáveis. Eu penso que isso dá para fazer uma certa analogia. E aqui também é importante o conceito, porque tem a diversidade, tem previsto, que já é diferente. Que é diferente. Mas eu acho bom você ler o conceito. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é um conceito Na íntegra. do autor da logosofia, ciência logosófica. Vou ler aqui, ó. Por outro lado, é fácil presumir que o ser, em tais condições, isto é, desprovido de conhecimentos, carece das defesas mentais necessárias para neutralizar com êxito os ataques da diversidade. Entende-se que chama de adversidade a tudo o que resista aos propósitos que o indivíduo tenha ou se rebele e reaja contra eles, nos momentos de empregar com toda boa vontade os recursos da sua inteligência, seja para conquistar uma posição, seja simplesmente para melhorar a atual. Tem um outro trechinho. Aí é depois. Cena dos Cena é o 8º episódio. Sobre a diversidade. Sobre a diversidade. Porque é um tema Parte 2. muito amplo. Mas vamos continuar aqui em relação às experiências. Eu já lembrei de mais uma. Enfim. Sobre a diversidade tem um monte, né? Mas eu acho assim, trazendo um pouco sobre o conceito velho que a gente tem de diversidade, e o conceito novo também, né? Mas não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que eu saio, isso é sobre pontualidade. E havia muita diversidade também, né? Tá muito linkado. Toda vez que eu saio de casa, assim, na pinta do horário, pra eu chegar em algum lugar, por exemplo. Vamos supor que eu tô saindo de casa pra vir pra cá, te gravar, e eu demoro 30 minutos no trajeto. E eu saio de casa contando com os 30 minutos. Qual que é a chance de acontecer a diversidade? Muito grande. Muito grande. Tô com um horário contadinho. Qualquer coisinha que acontecer, você já vai dar uma. E aí, se eu tiver com um conceito antigo, que eu falo, poxa, mas 30 minutos suficiente? Tava lá no Waze, lá 30 minutos. 30 você vai culpar a diversidade. Não, vai culpar o cara parou ali na minha frente, tanto devagar, eu contei 30 minutos, eu tô certo. Aí já vem a suscetibilidade, já vem o amor próprio em cima, né? E o conceito novo é exatamente a preparação. Eu não me preparei como eu deveria, porque 30 minutos eu não tô contando que eu posso pegar um trânsito, vários sinais fechados, um acidente, enfim, né? Então esse conceito novo da diversidade é importante por causa disso, né? Tem várias experiências que a gente pode trazer. Até porque como você lida com ela. Exatamente. Porque você tá ali, se você culpar sempre o outro, você nunca vai enxergar o que de bom ela pode te trazer, que seria esse aperfeiçoamento de você falar, pô, velho, 30 minutos,
se acontecer uma adversidade vai dar ruim. Então eu tenho que E o mudar isso trânsito, aqui. e o trânsito, como vocês já manifestaram aí, é muito, muito fácil de enxergar isso, né? São O exemplos, trânsito. são Os exemplos que muito fica fáceis, claro, bem assim, claro. Como é né? que é mais fácil corrigir isso? Exatamente. Você sai 30 minutos antes e acontece alguma coisa e você perdeu o compromisso. Aí o que acontece? Você fala, poxa, em geral, é mais fácil aprender e você fala, tem que sair um pouco mais cedo. Tem gente que vai sair mais umas 5 vezes, 7h30 e perdeu o compromisso. E a pessoa vai culpar o trânsito. E olha só, por exemplo, vamos colocar aqui que eu não tô vindo pra cá. Tô indo pra uma reunião na empresa. E aí, por eu ter chegado atrasado, a pessoa que estava me esperando na reunião não quis mais fazer reunião comigo. Outra diversidade. Precisava fazer reunião. E aí, por não ter feito a reunião, causou uma outra coisa. Então, assim, a adversidade que eu tive ali no trânsito, ela pode desencadear outras adversidades também. Né? E muitas das vezes, se a gente não enxergar esse ponto, o Felipe falou, a gente não tá no dia, tá anos atrás. Né? E olha que doido, né? Porque você vai seguindo essa linha de raciocínio, aí lá na frente, vamos supor, você perdeu o emprego, você vai ocupar outra pessoa, né? Exatamente. Se você for lá na causa, Exatamente. é outro... Começou lá no atraso. Começou lá no atraso que você deu aquele dia. Começou naquele atraso que você... Não, naquele momento que você falou assim, que você se preparava antes para chegar mais cedo, porque, por exemplo, eu vou colocar um trabalho aqui, quando a gente entra no primeiro dia de serviço, a gente quer chegar mais cedo. E depois a gente vai relaxando. Então, começou nesse momento que você tá relaxando. Porque você parou de se preparar. É a imagem realmente do trânsito que eu tinha falado, porque você tá lá e você tem sua carteira de habilitação, aí você vai tomando uma multa dependendo se você perdeu a carteira de habilitação. Só que a parada é mais fácil de enxergar. Aí você fala, foi por causa de todas as multas. Mas na vida muitas vezes acontece uma diversidade maior, porque já aconteceu várias outras e não aprenderam. E eu sinto que tem algumas adversidades que parece que tem essa lição de acontecer a diversidade pra gente aprender algo, mas eu sinto que tem algumas que parece que é um teste, assim, que acontece. Essa experiência que eu vou relatar agora vocês já sabem, mas ela tem vários elementos que dá pra extrair, que é aquela do cordão. Que você sabe dessa, né? Você não sabe, finge que você não sabe. Cordão? Cordão? Gente, olha essa que eu vou contar. Babado. Que eu tava com uns 15, 16 anos e minha mãe tinha um cordão de prata, né? Mais grosso assim, que meu pai tinha dado pra ela, já tinha um valor físico no cordão. Sentimental. E um valor ali sentimental também. E meus irmãos já tinham usado esse cordão pra festa. Entendeu? 2 irmãos mais velhos já tinham usado em festas, pegavam emprestado com a minha mãe. E minha mãe relatava isso. Tinha relatado que, seus irmãos eram mais novos, tinha sua idade, 18 anos, pegavam esse cordão, pediam pra mim emprestado. E aí eu tinha uma festinha de 15 anos, tava com 15, 16, aí tinha uma festinha de 15 anos. E aí minha mãe tinha que viajar, se não me engano foi tipo sexta-feira que ela viajou a trabalho. E aí chegou no sábado, eu tinha essa festa, aí eu falei, pô, e se eu pegar esse cordão da minha mãe e ir pra festa? Vou voltar com o cordão, não tem como perder o cordão, e minha mãe não vai nem saber, não tem problema nenhum. De boa. E aí, beleza, aí eu fui lá e eu fiquei pensando, não, pô, mas esse cordão, minha mãe, eu falei, não vai ter problema, é só tomar cuidado. E aí eu fui pra festa, coloquei um cordão lá, me achando um cordão. Aí eu cheguei na festa lá e tal, eu aproveitei a festa, cheguei em casa de madrugada, dormi. E eu me lembro que eu acordei, eu me lembro que foi muito rápido, assim, que eu acordei, o primeiro pensamento que veio foi tipo de colocar a mão pra conferir se o cordão pra tava lá. Pra segurar que tava lá. Aí eu coloquei a mão, daquela pior sensação que você imaginar. Frio na barriga, eu já, nossa, cadê o cordão da minha mãe? Aí eu já, meu Deus, aí eu já levantei e comecei a mandar mensagem pra galera. Na época era Facebook, né? O cordão da minha mãe, mandando mensagem pra galera. E assim, foi muito rápido, foi questão de 1 hora. Um cara foi e mandou mensagem, isso era às 9h30 da manhã, um cara foi e mandou mensagem pra mim, falou assim, cara, um brother meu achou um cordão na festa. Aí eu, caraca, eu tenho esperança de ser o cordão da minha mãe. Eu falei, calma, quem é esse cara? Aí ele falou, mora aí também no bairro Castelo. Aí eu falei, não, porra, eu moro no bairro Castelo. Aí eu falei, Pertinho. Aí eu mandei mensagem pro cara. Aí ele falou, eu achei um cordão de prata. Eu falei, não, vamos se encontrar na padaria, que é do lado da minha casa. Isso questão de 2 horas na parte da manhã, assim. Aí eu saí de casa, eu me lembro que tava um solzão, assim, eu andando pra padaria, eu pensando, se eu perdi esse cordão da minha mãe, eu tô na mostra. Aí, na hora que eu cheguei, aí o cara tava em pé com a mãe, eu falei, beleza, cara, e tal. E aí o bicho foi bem direto, assim. Ele falou, você perdeu o cordão? Eu falei, perdi o cordão. Aí ele falou, esse aqui? Aí ele já colocou a mão no bolso, assim. E na época tava moda, né, usar aqueles cordões de prata e tal. Aí ele já colocou no bolso, assim, tirou uma correntaça de prata gigantesca. Bonitaça a corrente, assim, na época. Eu achava muito massa.
Aí ele tirou a corrente e falou, essa daqui? E na hora que ele tirou a corrente, eu falei, nossa. Podia ser. Não, aí eu já senti aquela... Foi uma mescla de pensamentos. Veio aquela sensação ruim de não ser a corrente da minha mãe. Essa é mais top do que a da minha mãe? Só que eu pensei, essa é mais top da mãe, Se eu falei falar assim... que pode ser. Aí veio um pensamento, eu falei, se eu falar que é da minha mãe, eu vou ganhar a corrente. O cara vai me dar a corrente. Aí veio outro pensamento, eu falei, cara, isso não é certo. Aí eu falei, cara, não é da minha mãe. Aí colocou no bolso, aí ele falou, e essa aqui? Essa? E tirou a corrente que era da minha mãe. Aí na hora que eu vi, aí eu, caramba, velho, a corrente da minha mãe, tipo assim, quase abracei o cara, eu falei, essa daí e tal. Aí o cara riu, aí o cara percebeu, tipo assim, por esse teste que ele fez comigo, o cara percebeu que era corrente, era realmente minha. Uhum. E aí ficou a experiência, eu fiquei pensando, né? Na hora, Se na você verdade, tivesse agilizado. na verdade, depois disso, eu nem pensei. Assim, logo depois. Sim. Eu só fiquei, nossa, Já a vinha corrente êxtase, Já tava feliz o suficiente. Eufórico. achei a corrente. Mas depois assim, de meses, eu pensei, cara, e se eu tivesse falado na primeira vez lá que eu tirei a corrente, que na outra corrente não era minha, eu tivesse falado que era minha. Então, assim, aconteceu uma diversidade antes, eu perdi a corrente, e eu tive a oportunidade de retratar ali. Então, se for uma diversidade, se eu tivesse tido uma conduta errada, ia acontecer uma outra diversidade, pior ainda. E assim, e dessa diversidade, olha o tanto que é interessante, viajando aqui agora. Esse cara tava lá, o cara perguntou, essa corrente é sua? Se eu falo que a primeira era minha corrente, eu ia ficar sem uma corrente da minha mãe. Aí imagina viajando aqui, numa situação futura, o cara trabalha numa empresa, e aí eu vou trabalhar nessa empresa e alguém pergunta, velho, esse cara é bom de serviço? O cara fala, velho, o cara nem é ético, Aí muitas vezes você tá lá na seleção de emprego lá, velho, e aí você não pega, pô, a vida é injusta, velho. Por que não acontece comigo? Por quê? E a situação aconteceu 3 anos atrás. Exatamente. Então, tipo assim, é um fio que vai ligando o outro que a gente não tem nem noção. Exatamente. Essa experiência Isso é loucura, né? É. E igual a gente tá falando, não é fácil de analisar, né? Isso é difícil, exige muito treinamento, muito tempo, assim, praticando. E esforço, velho. Esforço, Tanto que exatamente. essa experiência você tinha que quantos anos? 18 anos? 15 anos. É. Hoje você faz uma análise muito melhor Uhum. dessa experiência. Que na época você não teve essa análise. Uhum. Mas que é interessante, né? Você fazer essa investigação em cada... Porque a gente consegue extrair muitos elementos, né? Em questão da diversidade, da ética. Eu acho É assim, muito massa. talvez seja um passo importante aqui. Não sei se eu tô burlando algum roteiro do podcast, não, mas eu Tem vou falar. roteiro? Não sei. Eu não sei. Gente, tem roteiro? Nada. Mas Só vai, de o só primeiro passo de se perguntar quando acontece a adversidade, se perguntar o porquê. E não o porquê, não o porquê comigo, mas o porquê real, né? De por que Na tá inocência de querer investigar a saber. causa. Aham. Sim, Não é o porquê do além, né? do além, Não é o porquê exatamente. da queixa, é o porquê do interesse de saber De saber exatamente o que porquê aconteceu. mesmo, né? De E, na verdade, não é nem perguntar, né? É investigar. investigar. indagar, Exatamente. Eu tô, né? Entendemos. Continue. Pô, é verdade. Você levar Eu também consigo com isso. uma coisa mais ampla. Mas, porque é importante, acho que é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Por que está acontecendo isso comigo? Né? Não sei se é a primeira pergunta, mas acho que é uma pergunta Que uma tem das que ser primeiras, feito. das primeiras. É porque assim, tem a diversidade, porque aquilo também, né? Tem a diversidade que vai mover uma série de pensamentos ali que você não vai conseguir refletir na hora. Exatamente. Dependendo se você bateu o carro, capotou e do nada você tá lá e você fala, por quê? Por quê? Deixa eu analisar. Você Não, vai, eu digo, você não vai querer consegue. solucionar aquele negócio na hora. Mas talvez é uma eu pergunta tenha que tem que ser colocado feita. de uma forma que tenha dado a entender isso, mas não na hora da diversidade, né? Importante você guardar aquela diversidade, né? Analisar. E é normal a gente reagir a algumas Mas eu acho adversidades, é normal, mas guardar, recordar dela. E enquanto você estiver com a mente mais serena, cabeça um pouco Fazer mais análise. frio, a gente faz análise. Até porque, quando a adversidade ela acontece, eu acho que o foco não tem que ser na adversidade. Ela tem que ser na solução na daquela- solução. Solução. Porque Se você ficar ali remoendo na hora da reação, vai vir milhões de pensamentos, por que comigo? Não devia ter feito isso. Isso e é aí muito você- ruim de acontecer comigo. Exatamente. E aí, você fica remoendo aquilo ali, você perde seu dia, você não vai produzir, você não vai fazer nada, você vai ficar só preocupado e sofrendo com aquela adversidade,
e não vai resolver a diversidade. Mesmo Pode você criar parar, outras pô, adversidades. e pode criar outras adversidades. Então, se você parar, resolveu a diversidade, pô, beleza, serenou a mente, já tá resolvido. Isso. Pô, o que aconteceu? Como é que eu posso fazer aqui pra não acontecer de novo? O que você ia falar, velho? Não, ele fala que de forma inconsciente, quando acontece a adversidade, a gente tende a pensar, né? Por que aconteceu isso comigo? Só que a gente pensa pelo lado da queixa, né? Naturalmente a gente pensa pelo lado da queixa. E aí vem uma série de fatores, né? Porque aí aconteceu uma adversidade que foi algo negativo, né? Que atrapalhou, às vezes, a sua rotina, o seu planejamento. Por que aconteceu isso comigo? Né? E aí quando acontece... É porque é muita coisa, né? É muito amplo isso aí. Porque tem a adversidade que acontece meio que, às vezes, te protegendo de outra coisa, igual foi o caso do teste que o cara fez com você. Por exemplo, às vezes era pra você sair pra ir pra algum lugar e aconteceu, às vezes, um acidente, só que no lugar ia acontecer algo, às vezes, muito pior. Então, tipo assim, nossa, foi alguém me protegendo. Mas foi uma adversidade de qualquer forma. Tem essa situação aí. Tem a situação que você nunca vai ter essa certeza, né? Porque você não vai ter chegado naquele ponto. Não, mas muitas vezes você pode até ter certeza. Porque, por exemplo, porque você vou no lugar. Você entra no lugar, aí você explodiu o lugar. Aí você fala, por exemplo, chamar o Uber, não tinha mais Uber. Por exemplo, eu vou relembrar uma situação que aconteceu. Foi o acidente dos jogadores da Chapecoense. Os jogadores da Chapecoense que faleceram. Já tem um tempo já. E aí, lá tinha alguns jornalistas dentro do avião e tudo mais. E alguns, porventura, não foram. Alguns jogadores também não foram porque estavam lesionados. Então, assim, a diversidade dos jogadores, por exemplo, no caso, eles lesionaram, não puderam ir para jogar a partida. Mas olha que coisa. Se eles tivessem ido, poderia ter morrido, por exemplo. Então, tipo assim... Tem esse fator aí também. É uma adversidade que aconteceu, mas que às vezes meio que protegeu ele de uma situação às vezes pior. A gente não sabe o que tá por vir, mas às vezes vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa, né? Às vezes melhor. E tem níveis também, né? Porque eu vou dar só um exemplo aqui, esdrúxulo, mas dependendo se você pega um jogador desse, o cara foi e torceu o tornozelo e não pôde ir na viagem. E teve outro cara que bateu e quase morreu no acidente de carro e deixou ele na viagem. Então, assim, são níveis de adversidade também diferentes, mais graves do que outros. E que realmente é todo um estudo. Se a gente soubesse a causa de todos os movimentos... Mas dá pra identificar. Mas eu acho que é justamente muitas adversidades a gente não descobre, a gente demora muito a descobrir. Às vezes você vai saber por que aquela adversidade aconteceu, ou a causa dela, às vezes muito lá na frente. E tem umas que a gente nem dá preparado pra descobrir também. Exatamente, tem umas que a gente não é pra gente descobrir, né? Não nessa etapa. Que é muito mais profundo, muito mais amplo, né? Mas aí a gente já entrou no... Acabei de alucinar aqui. Pode colocar minha alucinação? Claro. Ixi, melhor não. Tá no script de alucinação? Não, pode falar, velho. Está no roteiro, alucinação, né? Essa parte, alucinação. Mas aí a gente já começou a entrar numa parte de como neutralizar, às vezes, algumas adversidades que estão ao nosso alcance, né? Igual, por exemplo, a gente se preparar para algumas coisas. Nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo a gente vai saber o que vai acontecer, mas o quanto a gente conseguir preparar para as coisas não acontecerem de forma, né, grave, da forma que a gente não queira. Então vamos fazer uma pergunta antes disso. Você está falando como fazer uma das formas de evitar a diversidade. Isso. Eu vou falar, o que leva a ter diversidade? Eu acho que falta de preparação. Então, esse é um ponto. Falta de preparação. André Kodama. Bom, não sei. Boa noite. Eu passo. O que eu trouxe agora aspectos, recentemente sobre os erros e faltas. Os erros e faltas. Porque, né, se você erra, isso gera uma diversidade, isso vai gerar outra diversidade, enfim. A gente pode ver até em relação a algumas manifestações, pensando que agora no corpo físico. Né? Porque a gente foi dotado de todo o sistema ali, até mesmo os órgãos, enfim, tudo que tem no corpo humano.
E todos têm uma certa medida. Você extrapola essa medida, você vai vir consequências. Com certeza. Então, muitas vezes, dependendo da pessoa, que é fruto de um erro que a pessoa comete, fruto de uma falta ali, aí dependendo, ela entra num exagero, num vício, futuramente ela vai ter adversidades. E a causa disso tá aí. Então, fica claro, por exemplo, pessoas que, dependendo, abusam de qualquer uso de qualquer substância. Não, alimentação. come muita besteira. Alimentação, Vamos colocar. Vamos colocar o caso, por exemplo, a pessoa que é obesa, por exemplo. Ela tem uma série de problemas, uma série de doenças que podem vir a acontecer. Uhum. Mas o que causou, primeiro, a obesidade? Uhum. Né? De novo, vários fatores. Não é só o excesso de comida, mas pode ser um fator genético, enfim. Mas o que a gente vê na maioria dos casos é o excesso de alimentação. Uhum. De alimentação errada, né? Vamos colocar assim. Má alimentação. Má alimentação. E aí veio a causar essa adversidade mais à frente. Ou seja, foi um erro que ela cometeu anteriormente. Uma sucessão de erros. Exatamente. O próprio Covid mostrou muito isso pra gente. Né? Porque quantas Algumas situações pessoas... foram agravadas. Algumas situações foram agravadas, muitas pessoas morreram pelo seu estado clínico e que, se analisado ali, velho, fala, pô, velho, se você tivesse se alimentado bem a sua vida inteira, então quer dizer que se você não tivesse alimentado, você não ia pegar Covid? Não, você poderia até pegar Covid. Mas os sintomas, as consequências seriam outras. Porque você já vem com a patologia, uma doença, e pega outra doença que agrava isso. Exatamente. Né? Então, Tanto é que foi mal de contar. Tanto é que os estudos mostraram que os obesos foram os que mais tiveram consequências, as piores consequências. Idosos, porque idosos. Idosos. Geralmente idoso tem Já mais tá numa doenças, situação tem mais mais- patologias. Então. Isso eu me recordo. Uma coisa simples de observar foi. Tava até aqui na empresa. Que tava uns 2 dias assim, na noia trabalhando, psicopata. Aí eu lembro que de um dia pro outro eu dormi tipo umas 3 horas. E aí, pro outro dia também dormi tipo 2h30. Uhum. E todos os dias indo treinar, fazendo tudo. Aí eu dormi umas 2h30, acordei assim. Que uma coisa é fazer isso um dia. Eu dormi 3 horas um dia. Se eu tiver dormido bem no dia anterior, eu fico de boa. Agora, fazer isso 2 dias, né? No segundo dia eu já acordei, tipo assim, destruído. Aí eu fui, treinei perna, hein? Treinei pesado. E eu me lembro que eu levava, tipo, uma malinha, aí eu tomava banho na academia e vim pra empresa. Aí eu arrumei tudo e tal. Aí eu dirigi, meio que já suando um pouco frio. Aí eu cheguei na empresa, aí eu fui tomar um wheyzinho e tal. Aí na hora que eu dei o primeiro gole, eu falei, ó, Tô bem não. também não. E não tinha ninguém na empresa ainda. Eu cheguei, sei lá, umas 7h40 da manhã na empresa. Aí eu falei, não tô bem não. Aí eu fui no banheiro. Aí já comecei a suar frio no banheiro. Eu falei, nossa, comecei a suar frio. Daí me vontade de vomitar. E nisso meu irmão tinha chegado com uma outra funcionária. E aí eu vomitando no banheiro. Comecei a vomitar no banheiro, velho. E meu irmão, tipo, velho, caraca, Ela você chegou aqui, velho. O cara tá passando mal, velho. O cara já ficou bebendo noite passada. O né? cara Só pode. chapou os velão, velho. E aí eu vomitando e tal. E na hora que eu vomitei, eu dei uma melhorada. E aí eu me lembro que eu cheguei pro irmão e falei assim, velho, tô sem dormir, preciso ir pra casa, dormir. Aí o senhor falou, velho, vai lá, velho, tô passando mal, vai lá. E aí eu lembro, tipo assim, que eu cheguei em casa, tipo assim, umas 8h30, aí eu deitei e dormi até umas 2h da manhã, até umas 2h da tarde, acordei de boa. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, olha só, o exagero que eu cometi, muitas vezes ali de uma coisa simples, você passa mal, e assim, foi uma lição ali. Qual foi a causa? Foi o exagero. Então, e se eu tivesse cometendo a vida ali, eu poderia ter adversidades muito maiores. A adversidade, ela vem muito pra corrigir, né? Pra corrigir. Pra corrigir. É a multa. É o desvio do caminho, é interessante. É como se você estivesse no caminho certo, e aí você começa a fazer isso aqui, ó, ver se alguém te desce um tapa pra você voltar. Então, assim, e muitas vezes, exatamente. E aí, só que muitas vezes você tá aqui, ó, deveria até no caminho reto, só que lá atrás você desviou. Aí veio alguma coisa pra mostrar que você desviou, entendeu? Já dá o tamanho. às vezes ela não vem na mesma hora. Não vem na A mesma hora. consequência vem depois. Isso que é o difícil. Isso que é o difícil você descobrir a causa, porque muitas vezes não é na hora. Quantos anos dependendo? Essa veio rápida. Você não dormiu 2 dias, ela veio. É por ser mais fácil analisar essa. Mais fácil analisar. E tudo que envolve na parte física ali é mais fácil de... É mais palpável. Na parte mental já fica mais... É bem mais difícil. Bem mais Exige difícil. uma O conhecimento de si investigação mesmo muito ali. mais profunda ali. Você pode ter um tema podcast, um conhecimento de si mesmo. A gente já tem quantos assim, temas? Uns 188? Ah, É infinitos.
Não dá pra contar. não Se eu sei. paro pra pensar no tema, surgem mais temas. Eu parei de pensar, entendeu? Então, Deixa a gente estiver quase ali, pra depois começar a fazer Então vamos lá, causas. Erros, faltas, falta de preparação. Mais algum? Acho que já engloba muito, né? Falar isso. porque é bem geral, Mas né? inconsciência também, Inconsciência, desatenção. desatenção. Sabe por quê? Eu acho que... Pode falar. Ignorância. Ignorância. Que é a falta de É, conhecimento. que a ignorância leva ao erro. Mas eu acho que são muitas coisas que englobam isso. Porque, por exemplo, a falta de ética, no seu caso, no caso que você falou, poderia ser Uma causa. uma causa. Causar na universidade. Mas aí é um erro. O meu. Então, enfim. Enfim, Causa pode ter Não, mas é legal. Pode ter preparação. Não é legal exemplificar. Não, mas é legal exemplificar, exatamente. Quais tipos de erros, né? Como é que é esses erros? Atitudes que às vezes a gente toma que vai ser um erro e que vai causar adversidade, às vezes. Eu acho que a nossa conduta em si, né? É, Se uma conduta errada, provavelmente pode esperar aí uma adversidade. com certeza. É interessante isso, né? Porque essa pergunta também é simples ou não é simples? Sim, Pra que roteiro? Pra que roteiro? Não tem roteiro, não tem roteiro. Não, segue roteiro, segue roteiro. Entendi, qual é a pergunta? Não, tô zoando. Produção, Segue. cadê o roteiro? Vamos botar uma alucinação. Ó, falou que os erros, então, levam à diversidade. Mas muitas vezes a gente tá no erro e não sabe que tá no erro. Aí já daria um outro podcast. E causa diversidade e a gente não consegue Tá, identificar. então por hoje deu, galera. Não, Não estamos ao vivo mais. Estamos offline agora. não, mas assim. Não, mas continua o raciocínio. Então, então, tem esse aspecto. Calma aí, eu tô ficando. Não, a alucinação já passou. Já passou. Os erros, então, a gente concluiu que leva a diversidades. E muitas vezes a gente está cometendo erro, a gente está no erro e não sabe que está no erro. Muitas vezes pela ignorância. Sim. Então esse é um ponto. A ignorância, você ignora algo, você não sabe se está ignorando algo. É. Mas como é que a gente pode saber que a gente está no erro? Quais são os sintomas? Dá pra saber? Um aspecto da diversidade. Acontece a diversidade, você pode pensar, pô, eu tô... Mas beleza, um aspecto da diversidade, né? Você tem que observar. Então eu acho que o aspecto da observação é muito importante, porque ele tá no erro, não sabe que tá no erro, teve uma diversidade, ele não observou a diversidade também, não analisou, não refletiu. Tá. Então o aspecto é observar. Mas eu acho assim. Mas quais são os sintomas? Sintomas que você tá no erro. Interessante isso. Todo mundo já teve uma sensação de quando tá acontecendo alguma coisa de isso aqui não tá do jeito certo. Isso dá mais um tema. Mas assim, né? Vamos ficar nisso daqui, porque Tema 900 Mas esse ponto eu acho que é a questão da sensibilidade. Não, mas isso é sensibilidade, isso é exatamente. Isso é Né? massa. Que popularmente a Sexto pessoa- sentido. sexto sentido. Vamos colocar o sexto sentido. Mas quantas vezes já não teve situações que Você eu acho que sentia isso não aqui tava bem, né? eu tô Isso é um que tá sinal. acontecendo alguma A mente não coisa. conseguia discernir, mas alguma coisa dentro já- deles falava, opa, isso não tá bem. Não tá bem, não tá certo. E depois a mente consegue entender o porquê. Isso E é aí um você sintoma. fala, nossa, aquilo lá que eu senti realmente. Isso é um sintoma. Então escutar a sensibilidade. escutar a sensibilidade é importante. Nossa, Essa é importante, essa é importante. Mas isso é- O que mais? Eu sei uma. inconsciência. Como é que você vai saber que você tá na inconsciência? É quais que É são como os se fosse a sinais. ignorância. Quais são Quais os são os sinais? Não fica triste, Lu. Inconsciência, mas quais são os Essa sinais? aqui vai ser a thumb do podcast. Quando alguém te fala, velho, você tá errado. Isso é um sinal. Mas isso é um sinal mesmo. Mas isso também escutar a razão dos ué. demais Escutar a razão dos demais, pô, se você tá vendo que você tá no caminho ali, Sim. e que várias pessoas estão, velho, pô, É. velho, isso aqui não tá legal. Isso é legal. Aí outra pessoa fala, pô, isso aqui não tá legal. Isso é um sinal que, pô, É um no sinal. mínimo você tem que refletir. Refletir sobre alguma coisa. Ué, você fala assim, pô, pode ser que eu esteja errado em algum ponto. Exatamente. Eu acho que isso E às vezes pode ser um ponto pequeno, né? Que seja uma... pode ser, talvez não é tudo que você tá fazendo, mas às vezes é algum aspecto ali daquilo que você tá fazendo. Mas o sintoma que eu vejo é a reação. Às vezes quando você tá passando alguma experiência de alguma situação, você tá reagindo internamente, Tá errado. isso já mostra que você não tá bem.
agindo de uma acho que forma... entra um pouco também na sensibilidade, né? Mas a reação, diferente. muitas vezes, ela pode ser mental. Uma reação Você mental. tá ali reagindo e você tá, meu Deus, você tá 1 milhão de pensamentos ali xingando a pessoa, dependendo, xingando a situação mentalmente, e é algo que você tá reagindo, tem alguma deficiência atuando ali. Exatamente. As deficiências. Não. Mas isso, quantas são? Uma pra cada, um episódio pra cada? Não. É uns 3 episódios pra cada. No mínimo. Tem podcast por uns 4 anos aí, folgado. Legal, velho. Então acabou. Mas acho que a gente podia entrar então em como evitar, então, né? Quais pontos que a gente poderia evitar as adversidades. Então já foi. O preparo. A gente já tinha falado. É, disso, foram já. algumas. Não foi Foram feita essa pergunta específica como evitar. Eu acho que essa outra que a gente fez agora de falar quais Como são os sabe? sinais, Aham. eu acho que já é Já é um caminho. Já é um caminho, porque É. você fala assim, pô, ignorância. Então eu vou buscar não ser ignorante, vou buscar É. conhecimento. Vou... É porque o primeiro passo pra evitar algo, Você, né? Você conhecer o quê? A causa. você vai ser mais atento. Você observar mais Exatamente. as situações, as suas ações, né? Ficar mais atento à sua própria conduta. Senão entra naquilo. Como é que eu vou evitar algo sendo que eu nem sei que às vezes eu tô errando? Uhum. Tem esse ponto. E você tá batendo muito na mesa. Só desculpa, só. É. É uma diversidade. O áudio pode estar saindo agora vai igual ficar a- ruim na edição. Timbalado aqui. mas Como tranquilo. transformar uma adversidade em uma oportunidade? Essa tava no script? Não, mas essa é Não boa. sei. Muito boa essa, Lucas. A produção podia passar o script certo pra mim. Ô, porque eu tô Vitor. totalmente fora, né? Então eu vou perguntar ao Vitor. O que você acha disso? Ô, Johnny! Robert. Eu vou fingir que tem muita gente aqui, entendeu? A equipe é grande. Depois essa é boa, faz de novo, velho. Essa foi boa, né, Japa? Ô, Vitor, o que você acha aí, mano? Ô, Vinícius! Aí vou colocar um sussurro na edição com a legendinha do cara respondendo. Mas repete a pergunta aí. Como transformar uma adversidade em oportunidade? Essa encaixa muito na como você se comporta com a adversidade, né? Então vamos juntar essa pergunta com exatamente isso. Com isso, acho que Como deve ser a conduta quando acontece uma adversidade? Bem, explodiu a bomba. E aí, primeiro explodiu, passo- o que você faz? Primeiro passo. É fugir. Não, eu Eu sabia correr aqui, né? Corre! bater a cabeça na parede. Desistir. Você coloca num lugar, se não tem uma adversidade, você Ô, mano, A gente vai olhar e falar, por que Deus? o problema da internet é isso, vocês estão ligados? A galera pega isso aqui e corta, acabou, velho. Já era, O já que era. fazer adversidade? Correr, fugir, desistir. O corte já tá feito, a gente já fez o é corte. brincadeira, agora- gente, é brincadeira. Não, acho que o primeiro passo é frear a reação. Uhum. Contenção, né? Contenção, Acho que exatamente. importante. Porque, assim, reagir, talvez, é muito assim, Só vai piorar. é bate-pronto. Não, mas é bate-pronto, às vezes. É adversidade e reação. Só que se você identifica que tá reagindo ali e consegue conter, você não piora as coisas, Uhum. né? Muitas vezes a gente não consegue, Esse é quando outro tem ponto, adversidade, já não reagir. É difícil, né? Dependendo da adversidade, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que buscar reagir menos possível. Menos possível. Mas E se aí já você folgar essa consegue... reação. Exatamente. Se você já consegue ver, não, tô reagindo, peraí, tem alguma coisa errada, já é o primeiro porque passo. reagir a vai. reação é Eu acho que o sempre negócio da negativa? reação- Ou ela pode ser uma reação positiva? Então, aí entra no conceito de reação. Pensa que em algumas exceções pode ter algumas. Não, mas por que eu tô perguntando isso? Porque eu acredito que... É só um parênteses. Eu acho que assim, desculpa te interromper. Quando a gente tá falando de Não, reação, mas... quando a gente tá falando de reação, pelo menos o conceito que a gente conversa é reação mental ali. Não é reação da lei de Newton de ação e reação. Não. De acontecer uma coisa e você Não, reagir. Que pode ter reação boa pensando nesse sentido. Sim, Mas... não, mas eu tô falando exatamente disso. Por exemplo, os pensamentos negativos e positivos, Uhum. né? Você pode levar isso com um pensamento negativo, e aí você vai reagir de uma forma negativa, e você pode colocar como um pensamento positivo, né? Ver isso como uma oportunidade de melhorar Uhum.
E aí, isso ser uma reação também positiva. Então, é porque no caso aí não mas seria uma É o reação. conceito o conceito, de reação. entendeu? É diferente. É o conceito que às vezes bate um pouco, que é um tema mais Que é- não. bacana pra gente tratar depois, mas... Tudo E a bem. gente fala que o já. Ah, não. Não, desculpa, Foca no tema aqui da diversidade. Foca aqui da Mas aqui, diversidade. aproveitando o fugir, mas eu acho que isso é um Eu vou fugir agora. Não, mas esse é um outro ponto. Porque uma vez eu vi um cara falando o seguinte: eu já bati o carro, e aí foi falta de preparo. Foi falta de preparo da minha parte. Isso foi uma adversidade que aconteceu. Eu reagi de tal forma, né? Eu tive eu reagi de uma forma negativa, tive pensamento negativo. E aí, o que eu vou fazer para que isso não aconteça mais ou que ou quando acontecer eu tenha uma outra reação? É porque assim, velho, porque na verdade vai existir a reação interna e Sim, vai existir a sua atuação. sim, mas Eu acho que aí que é o ponto. o ponto que ele toca e se eu fugir? Né? No sentido que ele fala, no sentido que ele fala é o seguinte: beleza, vou bater o carro, tô na cidade. E se eu for para a área rural? Por exemplo, não vou ter esse tipo de problema. Então, assim, adianta você fugir do problema da adversidade para que você consiga solucionar isso? Ou para que você consiga ver isso como uma oportunidade? Ou você tem que encarar aquela adversidade e aí realmente fazer com que isso se transforme em uma oportunidade? eu acho que vai de cada caso também. Isso aí. Eu acho que é porque são várias formas de você resolver um problema, uma adversidade. Porque tem, você pode evitar Tem tomando umas- alguma atitude e outra você não faz sentido. Você, tipo, É, é a mesma coisa que a gente falar assim: eu posso dirigir o carro e eu posso bater o carro. Então eu não vou dirigir. resolver o problema. Resolver o problema, Mas será que é a melhor Não, forma? mas é exatamente isso, porque algumas adversidades a gente pode ir para esse lado e aí a gente está só fugindo dessa adversidade, né? Mas, assim, vai acontecer outras a partir dessa fuga. Às vezes você não tá resolvendo, você tá fugindo. Tá fugindo, né? E um ponto que é interessante é que a gente, né, não deve buscar a diversidade. A diversidade é uma coisa ruim. A gente tem que evitar elas ao máximo. Por isso a preparação. Mas quando ela vier, Mas quando ele vier, você tá, Aí tá você tenta extrair preparado. algo bom do ruim. Isso, exatamente. aí a gente tá naquela pergunta, né? Como reagir à adversidade? É. Aí entra a questão da reação. Porque a reação ela vai vir, mas eu acho que é como você atua. Então se a reação não veio, mas você conteve essa reação e agiu de uma forma correta, tranquilo. O negócio é que a maioria das vezes você vai reagir e vai atuar de acordo com essa reação. É aí Vai que tá o manifestar problema. na sua Você vai conduta. manifestar na sua conduta aquela reação. Então, às vezes, no trânsito, que é um exemplo, você que bate o carro, que tem aquela coisa toda, você sai, né, com raiva, e irado lá, xinga o cara te xinga. Você tá atuando com aquela reação. Você bateu, reagiu. Então, acho que realmente um dos primeiros passos é conter essa reação. Falar, pô, velho, tô reagindo, sei que eu tô reagindo. Peraí. O problema aconteceu. O que eu tenho que fazer para resolver? Então, beleza, contenção. Contenção é importante, da reação. Outro ponto é ter a consciência que a adversidade aconteceu e buscar solucionar. Porque a gente já trouxe aqui esse aspecto de não fugir aconteceu um problema. E isso acontece, velho. É porque tem exemplo que é muito claro. Não faz sentido fugir, é lógico que eu vou enfrentar. Mas tem situações dependendo, tipo assim, acontece um problema, você tá devendo, o banco te liga. Quantas pessoas vão falar o seguinte: velho, depois resolve isso aqui, deixa a bomba aumentar. E o problema aumentar, sendo que é um problema que muitas vezes você poderia resolver meio que na hora ali. Pensar, solucionar aquele problema. E daí a gente vai adiando. Então acontece uma adversidade, você fala, nossa, depois resolve. Porque tem a adversidade, e aí a adversidade vai aumentando ali, né? Tem várias isso situações. entra um pouco daquela questão de fugir, né? Quando a diversidade é muito grande, no senso geral, no senso comum, a gente tenta fugir dela, porque a gente não está preparado. É uma coisa muito grande que aconteceu ali e tal. Então, tá preparado eu acho que pra cabe a aquilo. gente também tentar diminuir esse problema. Sabe? Diminuir. Mas Mas você começar a resolver, porque às vezes realmente acontece. Isso me remete a um outro ensinamento da filosofia que é interessante, que fala assim, a gente não deve colocar Eu lembrei desse também. a vida dentro dos problemas, e sim os problemas dentro da vida. Porque a vida é muito maior do que os problemas. Isso Com é interessante. certeza. A gente muitas vezes aumenta a diversidade
Pra não querer resolver. Também. E outra, se você colocar a vida dentro do problema, o que acontece? O problema... Ele vira sua Amplia. vida. Aí você tá no problema sempre. Exatamente, e você não consegue. E muitas vezes, isso quantas vezes? Dependendo se você tá na adversidade, você fala, caraca, isso aqui é o fim do mundo. E você tem 1 milhão de coisas na sua vida, você tem 1 milhão de áreas. Aconteceu uma adversidade ali numa área X, sei lá, num trabalho familiar, seja o que for, impacta em tudo, destrói tudo. Porque são vários elementos que compõem a nossa vida. Uhum. Aí a gente tem o elemento familiar, a gente tem o elemento social com os amigos, a gente tem o trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem várias coisas. Eu sou filho, o André é pai. Uhum. Então, assim, são várias coisas. Ele é seu pai? Não. Não, tô zoando. Aí ficou parecendo, velho. Hoje é muito mais Os bonito. caras chamam Kodama. Aí, eu sou filho, o André é pai. Oi, pai. Mas são vários fatores que compõem a nossa vida, né? E se a gente deixa... se a gente vive os problemas, isso afeta tudo, né? Todos os elementos. É uma experiência que provavelmente todos nós vivemos dela e que ilustra muito isso que a gente está falando sobre colocar o problema dentro da vida. Quem nunca teve aquela menininha que foi apaixonado e terminou, a menina não correspondeu ao seu amor e o mundo acabou, velho. Não tem mais nada na sua vida. A paixão dos 15. Teve um coração Paixão partido e platônica. Você fica chorando nunca na mais eu vou janela. ser feliz na minha vida. vida Nunca acabou. mais vou encontrar alguém, acabou, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer mais nada. Isso mesmo. E é engraçado, porque aí chega alguém mais velho com mais experiência e fala assim, depois você vai rir disso. Aí você, não, velho, porque isso tem problemas. Ela não existe, entendeu? Ou então essa pessoa mais velha fala assim, você não sabe de nada. Quantas opções você vai ter ainda que você tá achando que... Mas olha só um detalhe. Isso não é uma parada que deve ser dito também, né? Que Também. imagina, teu filho de 15 anos, seu filho Sim, tá lá exatamente. sofrendo. Porque é um problema, é uma adversidade pro nível de compreensão que ela tem. Exato. Aí você chega lá e você fala, você passou Pro por nada, momento. você não tá passando por nada. Aí você Não esbarra ajuda seu em filho. nada. Você Não ajuda em nada. Você aqui tá levando também. um elemento de ajuda do seu filho, no caso, saca? Eu, sou amigo, Isso é importante falar. Mas olha que doido, eu lembrei desse exemplo porque eu já sofri isso, tenho certeza. O Igor até hoje lembra dessa menina. Até hoje. Tô usando. Mas é interessante porque quando eu tava naquele momento de sofrimento ali, que tinha A única coisa que acontecido chegava aquela era isso. adversidade, eu realmente acreditava que minha vida tinha acabado. E como que você coloca esse problema? Olha o tanto que ele ficou maior. Ele ficou maior que sua vida. Você colocou a vida dentro do problema. Eu posso falar o nome dela? Não. Não tô usando, não sei nem quem é. É porque tem uma lista assim. Alô? É porque ele se referiu a ela, mas é ela a lista, né? É a lista. Tô brincando, mas isso acontece. Mas esse problema é interessante. Esse é um exemplo Tanto como claro, mulher. assim. E que analisando é muito claro a gente vê isso, né? Eu lembrei dessa experiência Mas agora. é interessante, voltando só pro começo que a gente tava falando, né, em relação aos conceitos, né? É a importância do conceito. Que uma chavinha que vira, um conceito que você realmente muda e você tem convicção naquele conceito, porque é muito bonito você falar. Tipo, alguém escutar aqui agora e falar assim, não, eu tenho um conceito agora, eu mudei meu conceito de diversidade, agora eu entendi que agora a diversidade realmente... A maioria das diversidades que acontece é porque eu criei essa diversidade e se aconteceu eu vou ter essa mentalidade. A pessoa pode ter isso, só que Agora vamos ela pra tem prática. ela tem que incorporar isso na vida dela com as experiências. Mas olha só que interessante, se a pessoa incorpora e acontece uma diversidade na vida dela, cara, aí imagina você pega 2 ser, aí a primeira tem, pô, por que você aconteceu isso comigo? Começa a queixar, põe a culpa em Deus, põe a culpa no fulano, e o outro fala, pô, beleza. Isso é fruto da minha herança, fruto de coisas que eu fiz, erros, enfim. Depois eu vou analisar o porquê disso. Não é que aquela adversidade vai, agora não tem problema nenhum, mas as 2 pessoas vão passar por uma experiência igual, o mesmo fato, só que de maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. E a outra vai extrair muito mais elemento e, tipo, vai evoluir muito mais. E o ponto é, né? Linkando na pergunta que foi feita, a última pergunta, como extrair a oportunidade da diversidade? Né? E oportunidade de quê? De ser melhor, De se aperfeiçoar. se aperfeiçoar. Porque É isso. é isso. Não, é chegando a uma conclusão. É isso. Acabou. Podia tudo. Já foi. Você entendeu, mas isso acabou. Acabou? Acabou? Tava no roteiro? Umas 4 vezes já acabou esse podcast. Ele quer, a galera toda hora vai acabar. Não, mas Pode ir.
Mas é isso. Agora acabou. É isso, é sobre isso, tá tudo bem. Não, mas pra gente finalizar então. E o contrário da diversidade. Outro podcast. Outro podcast. Seria aventura. Aventura. Que alguns vão chamar de sorte. Sorte. E é possível criar aventura? Sim. Cenas para os próximos episódios. Aquela pergunta que faz e é possível? Próximo podcast. Mas eu queria ressaltar uma coisa só pra gente encerrar, não sei como é que tá aí, mas a importância desses conceitos, né? Porque isso que a gente cambia, né? Isso que a gente faz essa troca de conceitos, né? Porque até então a gente estava no conceito que a diversidade era uma coisa ruim, que isso acontecia por causa dos outros, e que se a gente vai realmente experimentando isso, né? Porque falar aqui todo mundo entende, mas realmente incorporar na nossa vida esse levar conceito pra vida é diferente. é diferente. Mas se você consegue fazer isso, né? Incorporar esse conceito de que a diversidade, as causas dela estão vindo da nossa herança, a gente que pode provocar elas. Isso é muito rico, porque se você está vindo de você pode mudar, você pode evitar, o tanto que você evolui de acordo com esse conceito, eu acho que é muito importante. Então, a gente ficar atento a esses conceitos. E fica a pergunta: quanto tempo que a gente dedica no dia ou na semana, seja o que for, para ampliar esses conceitos? Para ampliar esses conceitos. Ainda. Exatamente. Esse é o ponto. E é uma parada assim, uma vez eu fiz essa reflexão, porque a pessoa quer estudar engenharia, ela quer ser engenheira. A pessoa vai estudar, fica 5 anos na faculdade. Aí a pessoa fala que quer se conhecer. Aí você pergunta: muito bem, você está estudando? Não. E ela fala: não, mas eu me conheço muito bem. Você se conhece muito bem? Então assim, a gente não realiza o esforço para conhecer, para mudar esses conceitos, para estudar esses conceitos que intermeiam a nossa vida, e acha que não, à medida que eu vou vivendo, vai mudando. Não me conheço não, mas eu sou engenheiro. E um aspecto que existe também, né, principalmente hoje com a informação disseminada, todo mundo consegue colocar o seu ponto de vista, sua opinião, enfim, com a internet, é que cada pessoa tem um conceito diferente das coisas. Esse é um ponto. E ninguém conversa com ninguém. Uhum. Porque o meu conceito é certo, o seu é errado. E aí a gente está discutindo uma coisa, sendo que a visão do conceito é totalmente diferente, que não vai ser, não tem como ser discutida. Não tem como. Não tem como. São multiversos. E é só para entender esse aspecto do... Morre aqui o assunto. Isso não dá outro podcast, mas em relação ao preconceito, que é aquele conceito que não evolui. Exatamente. É o conceito do preconceito. Então, se você tem um conceito, porque todo conceito tem que evoluir. Exatamente. Porque, por exemplo, você tem um conceito de família. Se passa 10 anos, você tem o mesmo conceito de família, você tem um preconceito, o conceito não evoluiu. E são todas as vivências que enriquecem aquele conceito. Uhum. Então tem esse ponto também, eu tenho um conceito, tem 15 anos. Então esse conceito provavelmente não tá muito legal, muito sabe? legal. Hoje a gente está aqui falando sobre diversidade, sobre o conceito de diversidade. Durante esse tempo, a gente foi ampliando esse conceito. Uhum. E eu tenho certeza que se a gente for fazer um próximo podcast, se a gente, obviamente, continuar fazendo um estudo para entender melhor esse conceito, o conceito ele vai ampliar. Então realmente, o conceito ele tem que estar sempre em evolução, junto com o ser, para que ele não se torne um preconceito. E aí, só pra gente fechar a pergunta: é possível criar aventura? Como? Vamos criar uma regra então, pra fechar. 10 segundos. Eu vou começar falando, beleza? Eu queria a brincadeira, eu queria saber a resposta. Não tô sabendo a resposta. Mas o aspecto que eu penso que é o contrário da diversidade. Porque se a gente comete erros e faltas e cria diversidades, a gente vai cometendo acertos, vai tendo conhecimento, Cometendo menos erros, a gente tem a capacidade de criar aventuras. se tornando mais conscientes, Preparação. Preparando mais. ficando mais atento. Exatamente. Isso tudo que vocês falaram aí agora. Isso. É porque vocês falaram tudo. Por isso tem que falar primeiro, velho. Mas eu vou encerrar então com o ensinamento. Permissão pra encerrar? Revisão Fica à conceitos. vontade. Tava no- tava- Então vou lá. Do mesmo autor da Logosofia. E aí ensinam o seguinte: a diversidade é a que sempre se encarrega de sacudir com rigor
o inexperiente, que abandona suas coisas pela metade, para diverti-lo de suas deficiências e oferecer-lhe a oportunidade de corrigir suas más atuações. Para finalizar, me permitirei dar um conselho que julgo de suma utilidade e fácil aplicação. Faça ao ser todas as coisas de forma séria e meditada, jamais deixadas ao acaso. Isto lhe evitará sofrer muitos reveses e ser joguete da fatalidade, que não perdoa a insensatez. Muito bom. Muito bom. É isso. Até o Obrigado, próximo pessoal. episódio. Até o próximo episódio. Valeu pela atenção. Valeu. Boa noite. Boa noite. Vamos questionar tudo.